O que Deus fez por você no passado não é nada comparado ao que Ele está prestes a fazer em sua vida hoje e no futuro. Mas quando Deus te abençoa, você deve aprender a não falar sobre isso para todo mundo logo de cara. Ao fazer isso, você está protegendo a si mesmo e sua bênção daqueles que não estão felizes com você. Muitos crentes não sabem disso, mas nem todos estão felizes com você. Tenho um amigo que recentemente é vítima disso. Demorou muito tempo para ele perceber que andar em amor como um filho de Deus não significa estar muito aberto a todos ao seu redor. Ele era ousado e maltratado pelas pessoas porque pensava que, como as intenções dele eram boas para com elas, as delas eram para com ele. Mas esse não era o caso. Se lembra que Jesus nos disse para sermos gentis como as pombas, mas sagazes como as serpentes? Mateus capítulo 10, versículo 16. Estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as cobras e inocentes como as pombas. A pomba é conhecida por ser inofensiva em muitos níveis. A cobra, por outro lado, é por sua capacidade de se mover furtivamente. Quando Jesus estava conversando com o líder judeu Nicodemos, ele disse que os nascidos do Espírito de Deus são como o vento. Você não pode realmente dizer para onde ele está indo ou de onde vem. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve seu som, mas não se sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é com todos os nascidos do Espírito. Meu amigo e minha amiga, a profundidade e sustentabilidade da próxima bênção que chegará à sua vida podem depender desta mensagem e te encorajo a prestar atenção nela. Como filho de Deus, você precisa entender quando a palavra de Deus alerta sobre ter cuidado com as pessoas ao seu redor. Agora, para equilibrar esta verdade, essa não é uma mensagem dizendo para você suspeitar que tudo e todos são uma ameaça. Não estamos clamando paranoia, mas discernimento. O crente, pelo Espírito de Deus, foi chamado a testar os espíritos por trás das coisas e das pessoas, a saber quando falar e quando calar, quando agir ou não agir, e a saber com quem compartilhar algumas coisas e de quem se afastar. Essa mensagem é necessária hoje, especialmente com a influência da internet e das redes sociais. Quase tudo hoje em dia passa nas redes sociais. As pessoas compartilham suas localizações, programações diárias, compromissos. Na verdade, você pode prever muito sobre muitas pessoas por meio das coisas que elas compartilham. Infelizmente, muitos ficam desapontados e arrependidos depois de compartilhar bênçãos com as pessoas erradas. Nem tudo sobre você deve ser conhecido por todos. O Espírito de Deus conhece você e conhece os corações e intenções das pessoas ao seu redor. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente para recompensar cada pessoa de acordo com sua conduta, de acordo com o que suas ações merecem. É uma questão de que o Espírito Santo sabe e está orientando você a fazer, e não do que seus olhos estão vendo ou seu cérebro lhe diz. Por exemplo, eu já fui levado a confiar algumas questões secretas a pessoas fora da minha família. Isso não significa que eu tenha menos amor à minha família. O Espírito Santo conhece aqueles que conseguem lidar com as coisas que você está compartilhando e aqueles que não. Conhece aqueles que podem se tornar instrumentos nas mãos do inimigo contra você, mesmo sem eles saberem. Você sabia que algumas pessoas ficam irritadas com você sem nem saber por quê? Algumas pessoas simplesmente te odeiam. Talvez tenham ouvido algo sobre você ou alguém plantou essas sementes por conta do preconceito. Algumas pessoas até herdam preconceitos. Todas essas coisas, na verdade, não vêm delas, mas do diabo. O apóstolo Paulo certa vez solicitava orações da igreja em relação ao avanço do evangelho. Ele pediu que também orassem para Deus e guardasse ele e sua equipe de homens ímpios que às vezes se disfarçam de crentes. No livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz: Ore também para que sejamos salvos das garras dos homens maus, pois nem todos amam o Senhor. Há muitos anos, uma velha amiga minha desfrutava do favor e das bênçãos de Deus em sua vida. Da escola aos relacionamentos, das finanças à fé, ela foi abençoada. Quase todos os domingos, na igreja, ela tinha um testemunho para compartilhar. Esta era uma jovem que, como todos os outros jovens da igreja, estava apenas começando a vida, mas já realizava suas conquistas. E adivinha, nem todos que aplaudiram durante seus testemunhos ficaram felizes com ela.
Fiquei chocado quando um dia ela me diz que alguém confessou que nem sempre ficava feliz quando ela prestava seu testemunho. A pessoa também disse que não era o único e que havia outros que pensavam da mesma forma que ele. Você pode, ou não, se identificar com isso, mas a verdade é que nem todo mundo está feliz por você. Portanto, Deus está usando essa mensagem para dizer que quando a próxima bênção chegar, não fale sobre ela. Significa que você não deve prestar testemunho? Não é isso, mas deve aprender que uma das qualidades da sabedoria é que ela seleciona suas batalhas. Você não quer estar em um escritório onde seus colegas não estão felizes porque você parece ser o único a ser favorecido. Lembre-se que você não pode agradar a todos. Você pode tentar distribuir os favores, mas eles podem acusá-lo de acumular alguns dos benefícios enquanto compartilha apenas algumas coisas. Nem todos temem a Deus, meus amigos. Sim, você teme, mas nem todos. O que você está fazendo agora? Que esforços você está fazendo no trabalho? Bom, onde quer que esteja, Deus te abençoará porque você é seu filho. Ele vai te proteger. Essa é sua herança como filho de Deus. Ele mesmo disse isso em Êxodo capítulo 23, versículo 25 ao 26. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do nosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos seus dias. E em Isaías capítulo 54, versículo 17, ele também diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Como filho de Deus, você é uma semente de Abraão e um herdeiro das promessas de Deus. Porém, se o mesmo Deus nos alerta para termos cuidado com quem compartilhamos as informações de nossas vidas, devemos entender o porquê. Sansão compartilhou o segredo da sua força com alguém que amava, sem saber que isso levaria à ruína. Lembre-se de que eu disse que somos chamados ao discernimento e não à suspeita. Esse discernimento funciona com a sabedoria de Deus. É a capacidade de saber o que fazer na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Lembro novamente que nem todos os homens temem a Deus. A Bíblia nos diz para sermos tardios em falar, tardios em irar e rápidos em ouvir. Esse é o segredo para se proteger dos danos que o inimigo pode trazer à sua vida. Sendo assim, o que Deus está dizendo para você fazer e como você deve fazer isso? Deus diz para ter cuidado ao compartilhar informações sobre as bênçãos em sua vida. Não compartilhe o que não é importante ou útil para uma conversa. Deixe que as próprias bênçãos falem. Não é da sua conta anunciar a todos quanto você ganha, com quem envolve as visões que Deus te deu ou a bênção prometida que você espera. Em vez disso, guarde para ti. Não siga tendências das mídias sociais. Você foi chamado para ser diferente como filho de Deus, completamente guiado pelo Espírito Santo. Uma das maneiras de desenvolver o discernimento é passar tempo orando, jejuando e pedindo esse dom ao Espírito Santo. Ter espírito de discernimento não significa que você será capaz de ler os pensamentos das pessoas enquanto caminha pela rua. A principal maneira pela qual o discernimento funciona é que nos dá a capacidade de sentir as intenções mesmo sem conhecer os detalhes. Se Deus revelar as informações, tudo bem. E se não fizer isso, tudo bem também. Antes de compartilhar informações sobre suas bênçãos, peça orientação ao Espírito Santo. Saiba o que dizer e para onde parar. Não diga mais do que ele permite, para não dar espaço ao inimigo para prevalecer sobre você. Deixe Deus te abençoar e fazer de você a bênção que você deve ser. A vida em comunidade é muito importante para o seu avanço. Mas você sabia que dizer a todos o que você está fazendo pode ser uma péssima ideia? Estamos em uma era de muita informação, tanto pessoal quanto geral. Antes da era da mídia social, você não podia ver tanto sobre muitas pessoas. Todos pareciam sérios e inteligentes. As pessoas apreciavam o mistério de nossa individualidade e a beleza da revelação que vinha com ela. Mas esse não é mais o caso hoje. Embora ainda haja discrepância entre as pessoas, muitos de nós revelaram ser muito abertos sobre nossas vidas. Hoje em dia, você pode literalmente contar a rotina de uma pessoa pelo que ela compartilha online. Desde a comida que ela toma no café da manhã, até como é seu guarda-roupa, desde as pessoas com quem ela convive, até seus planos de vida traçados passo a passo. Isso pode ser útil às vezes, pois nos dá a oportunidade de sermos expressivos. No entanto, não é sábio revelar sua vida ao mundo. Além do perigo de compartilhar suas informações com as pessoas erradas, você pode dar espaço ao diabo para usar outras pessoas contra você de uma forma
ou de outra. Agora, não estou atacando as redes sociais. Elas ajudaram a todos nós de muitas maneiras. Mas quero compartilhar um conselho que acredito que Deus deseja que você tenha para a sua própria segurança e bem-estar na terra como seu filho. Eu realmente quero que você olhe para Jesus como seu exemplo perfeito. Afinal, a Bíblia diz que devemos fazer isso, todos nós. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como era Jesus? Como ele viveu a vida? Se Jesus estivesse aqui na Terra hoje, como ele usaria as redes sociais? Não posso responder isso perfeitamente, mas como Jesus é uma pessoa de suas palavras, então poderíamos usar as coisas que ele disse para medir o que ele teria feito e como ele teria vivido sua vida enquanto estivesse na Terra. Você pode estar se perguntando, o que exatamente Jesus disse sobre esse assunto? Veja, quando você ouve uma pessoa falar e observa como sua vida se ajusta ao que ela diz, você sabe que pode descrevê-la por suas palavras. Quando Jesus andou na Terra, sua vida seguiu um padrão, e nós, como seguidores de Cristo, devemos seguir o mesmo padrão. Um dia, um líder chamado Nicodemos se aproximou dele. Ele queria saber sobre Jesus e o que o tornava tão especial. Ele também queria saber como poderia compartilhar a singularidade de Cristo. Quando Jesus respondeu que primeiro ele tinha que nascer de novo, Nicodemos ficou ainda mais confuso. Ele não conseguia entender o renascimento no sentido que Jesus quis dizer. No entanto, Jesus, sendo mestre paciente, sentou e começou a explicar. Ele revelou a ele que nascer de novo era um evento espiritual e não físico. No entanto, embora seja um evento espiritual, nascer de novo afetaria e influenciaria a vida física da pessoa em questão. Este seria o resultado da operação interna do Espírito Santo dentro do indivíduo. Na passagem dessa conversa em João capítulo 3, versículo 8, Jesus disse algo que quero que você veja. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por que você acha que Jesus fez essa declaração e como ela serve para ajudá-lo a não contar a todos o que você está fazendo? Veja, a vida do típico fariseu nos dias de Jesus era bastante semelhante ao que temos hoje. Eles eram literalmente pessoas muito públicas. Jesus condenou isso porque apenas revelou sua hipocrisia e desejo de atenção e reconhecimento. Mateus capítulo 23, versículos 5 ao 7. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Isso soa familiar? Acho que você concorda. Você pode perceber isso em outras pessoas ou até mesmo em sua própria vida. A vida do fariseu contrasta com a vida do Espírito que Jesus diz ser responsável pelo nosso novo nascimento. Não me interprete mal. É bom ter pessoas com quem você pode compartilhar momentos especiais, bem como planos estratégicos. Elas podem ser capazes de ajudá-lo, pois Deus dá a elas a capacidade para isso. No entanto, você deve se lembrar, antes de tudo, que como filho de Deus, você deve ser guiado pelo Espírito Santo dentro de você sobre os tipos de planos que você compartilha e com quem você os compartilha. Você nunca deve contar às pessoas tudo em sua vida ou o seu próximo plano de ação. Jesus disse literalmente que você deve ser como o vento, imprevisível. Tenho visto muitos cristãos caírem em armadilhas por causa de sua previsibilidade. As pessoas literalmente planejam como derrubá-los, calculam sua resposta às coisas e conseguem fazê-los tropeçar. Isso não deveria ser assim para você, meu amigo e minha amiga. Através de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 14, ecoam as palavras de Jesus novamente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que significa ser guiado pelo Espírito de Deus? Significa estar sob o domínio dele. Significa que você submeteu sua mente, corpo, espírito e alma a ele. Significa que mesmo que você queira falar, a influência dele sobre você o impede de abrir a boca. Você pode não saber disso, mas além de se expor demais a todos, contar a qualquer um seu próximo passo ou o que você está planejando,
pode dar a alguém uma arma para ser usada contra você. Desenvolva o hábito de compartilhar algo apenas quando terminar o que está fazendo. Às vezes as pessoas se reuniam pensando que Jesus estaria em um determinado lugar porque o viram ali, mas não o encontraram. Levaria tempo até que alguém dissesse que o viu em outro lugar. Por que você acha que Jesus era como o vento e imprevisível, como ele diz que todos os cristãos nascidos do Espírito deveriam ser? Você encontrará a resposta para isso aqui. João capítulo 2, versículos 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Está vendo isso? Você também pode estar se perguntando, o que exatamente há no homem? O que torna um problema confiar nas pessoas? O próprio Deus responde a essa pergunta explicitamente em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Quando as pessoas ainda não submeteram seu coração ao Senhor Jesus, elas podem nem saber disso, mas seria perigoso confiar nelas. Assim como os nascidos do Espírito, os que estão sob o poder de Satanás também podem ser imprevisíveis. Eles podem ganhar sua confiança rindo com você hoje. Mas e se Satanás planejar instigar uma conspiração maligna contra você? E se lá no fundo, eles só querem saber o que você está fazendo para que possam encontrar uma maneira de sabotar tudo? Não se esqueça que a Bíblia nos adverte contra o coração do homem não salvo e ímpio em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, se Deus, o Criador, confirma que o coração do homem para com os outros homens é mau, quem somos nós para invalidar isso? Isso é triste, mas é verdade. Muitos cristãos também se enquadram nessa categoria. Por quê? Porque eles ainda precisam entregar verdadeiramente seus corações ao Espírito para trabalhar neles. Então eles podem sorrir na igreja e fazer muitas perguntas sobre por que você os considera família, e você conta a eles. Desconhecido para você, eles estão prestes a pegar o que ouviram e fazer algo contra você. Eles fariam isso pelas mesmas razões que uma pessoa não salva faria: medo, ciúme, orgulho ou apenas pura inveja pelo sucesso de outra pessoa. Todas essas são obras da carne e não devem ser nomeadas entre nós como filhos de Deus. Mas como você não pode literalmente ver o coração de todos, é mais seguro manter a boca fechada e seus planos para si mesmo. Se quiser compartilhar seus planos, faça isso com pessoas em quem Deus colocou em seu coração para confiar. Faça isso com pessoas que, como Jesus, você observou e viu viver uma vida espiritual, se rendendo mais ao espírito do que à carne. Compartilhe com pessoas cujo amor por você foi comprovado. Não compartilhe com a pessoa que provavelmente ainda não perdoa de vez em quando poderia facilmente dar a outra face, como Jesus disse. Não compartilhe com um indivíduo que incentiva estilos de vida pecaminosos em nome de ser supostamente progressivo ou politicamente correto. Não compartilhe com a pessoa que continua a mostrar sinais de desespero para lucrar em quase todas as oportunidades. Sabe por quê? Porque ele ou ela pode facilmente te trair sem pestanejar, se necessário. Você é um filho ou uma filha de Deus, meu amigo e minha amiga. É hora de nós cristãos voltarmos ao básico e nos sentarmos aos pés do Senhor e pedirmos a Ele que nos ensine a viver como os peregrinos que somos na terra. O Senhor prometeu estar sempre com você até o fim dos tempos. Então não há razão para temer o que alguém pode fazer. Se Deus é por você, quem realmente pode lutar contra você e vencer? No entanto, uma vez que a mesma Escritura também diz que a sabedoria é proveitosa para direcionar o seu caminho, você deve ser sábio sobre com quem compartilhará seus próximos planos. Que Deus te guie pelo Espírito Santo e te proteja dos olhos de pessoas perversas e ímpias enviadas para te derrubar. Qualquer um pode ter uma opinião sobre você, mas independente da opinião das pessoas, com Deus ao seu lado, ninguém poderá te machucar se estiver contra você.
Querido filho de Deus, você tem consciência de que Deus está ao seu favor e não contra você? Não caia na armadilha das mentiras do inimigo que lhe diz que Deus está zangado com o mundo e com você. Não caia na mentira de que por causa do que você fez ontem, Deus não quer nada com você. Isso é uma mentira. Deus não apenas ama você, Ele continua a entregar aquelas coisas que irão te influenciar a trilhar seu caminho em segurança. Isso é o que a Bíblia nos revela em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você ama a Deus? Você colocou sua fé em Jesus e tomou a decisão de caminhar em obediência às suas palavras? Se você já fez isso, então independentemente do que esteja acontecendo em sua vida agora, Deus está ao seu lado. E Ele transformará tudo o que vier em seu caminho para o seu bem. Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 31. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos crentes têm muito medo e estão preocupados com a opinião das pessoas. Acreditamos que somos quem eles dizem que somos e por isso tentamos tudo o que pudermos para estar à altura das suas opiniões. Mas você precisa saber que qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre você, seja boa ou ruim. Se as opiniões das pessoas sobre você são verdadeiras ou não, isso depende de você. Veja, o mundo não foi projetado para estar do seu lado. O que isso significa? Significa que você não pertence ao mundo e o mundo não gostará de você. As pessoas podem respeitá-lo e gostar de você pelas coisas que você representa. Contudo, o mundo funciona de tal maneira que quando você defende Deus, ele se opõe a você. É por isso que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus não está em paz com os sistemas deste mundo. É por isso que ele está fazendo tudo o que pode para salvar o maior número possível de pessoas. O diabo é o Deus do sistema deste mundo. Ele influencia coisas, políticas, tecnologia, governos e pessoas para pecar e destruir uns aos outros. A Bíblia testifica que todos nós fazíamos parte deste sistema, mas a salvação nos encontrou e nos resgatou quando colocamos nossa fé no Evangelho de Jesus. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, Satanás, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Portanto, no momento em que você se tornar filho de Deus, a nova vida influenciará suas escolhas e personalidade de tal forma que ela irá contra as sugestões deste mundo. Por causa disso, as pessoas terão opiniões diversas e muitos se oporão a você. Esta é a razão das perseguições que muitos crentes enfrentam diariamente em todo o mundo. Porém, é a prova de que você está no caminho certo. Além disso, há esperança para o crente, porque não importa o quanto o mundo se oponha a você, ele não poderá vencê-lo. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Se você tem Deus ao seu lado, então você está do lado vencedor. Quero usar a história dos israelitas, o povo de Deus, como uma história modelo para inspirar a sua fé e confiança em Deus, independentemente da oposição ao seu redor. Gosto de falar deles porque são um exemplo perfeito de cristãos no mundo de hoje. Existem muitas semelhanças que podemos identificar na jornada deles do Egito à Terra Prometida.
Para eles, o Egito era um lugar de escravidão onde ficaram presos por centenas de anos até que Moisés os libertou. Sair do Egito é como se você e eu fôssemos resgatados de uma vida de pecado por Jesus. Cada passo em direção à Terra Prometida é semelhante a cada passo diário que o crente dá na nossa jornada de fé e relacionamento com Deus. Como Moisés estava constantemente com eles, ensinando, instruindo e operando o poder de Deus em suas vidas, temos Jesus, o Espírito Santo e líderes espirituais, a quem Deus está usando à medida que progredimos constantemente na fé. Mas ao observar a experiência dos israelitas em sua jornada, você notará como diferentes nações tinham opiniões diferentes sobre eles. Cada país que os atacou fez por uma opinião: medo, inveja, ódio e assim por diante. Eles vão desde o rei moabita Balaque, que contratou um profeta para amaldiçoar os israelitas e juntou forças com os medianitas para seduzi-los, até os gibeonitas, que vieram jurar lealdade, tudo porque tinham medo deles. Todas as nações que se levantaram contra os israelitas caíram diante deles. Isso não aconteceu porque eles eram uma nação poderosa em si mesmos, mas porque Deus estava com eles travando suas batalhas e confirmando sua promessa a Abraão, escrita em Gênesis capítulo 22, versículo 17. Certamente te abençoarei e farei com que os teus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias à beira-mar. Seus descendentes tomarão posse das cidades de seus inimigos. Os filhos de Israel não voltaram atrás porque todas as nações estavam contra eles. Na verdade, certa vez mesmo quando pediram a uma das nações que lhes permitisse passar pela terra, e essa nação respondeu com guerra, os israelitas ainda assim não recuaram. Eles estavam em uma jornada para o destino prometido e Deus estava com eles. Quem quer que se levantasse para se opor a eles estava se levantando para se opor a Deus. Isso é o que a Bíblia quer dizer na frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? A coisa mais importante que você deve considerar são estas questões. Eu estou do lado de Deus? Já coloquei minha fé em Jesus? Se a sua resposta for sim para essas perguntas, então aqui está uma garantia que você deve levar consigo. Ninguém pode se opor porque Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que a oposição não surgirá? Não, ela virá. Amigos se voltarão contra você. Sua família pode se voltar contra você. A sociedade, a mídia e a sua comunidade podem desafiar e zombar de sua fé. Você pode estar recebendo ameaças de morte porque não aprovou estilos de vida e maldade que corrompem os outros. Mas você não precisa ter medo. Deus está do seu lado. Ele irá preservar você. Ele se mostrará em seu nome. Seu caso pode não ser tão extremo. Ele pode envolver você lidar com a inveja em seu escritório, escola ou comunidade, seja ela qual for. Ninguém pode se opor e prevalecer enquanto Deus estiver com você. Isaías capítulo 8, versículo 10, forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Me lembro de como uma amiga íntima da minha irmã mais nova, do ensino médio, entrou sorrateiramente na sala dos professores e tentou manipular os resultados do semestre para que minha irmã perdesse a nota enquanto subia nos registros da turma. Graças a Deus ela foi pega e punida por isso. Ela alegou ser amiga da minha irmã, mas descobrimos mais tarde que ela não gostava dela por causa do favor que ela parecia desfrutar em toda a escola. Minha irmã ocupava muitos cargos na escola na época e a maioria era acreditada à sua inteligência, à participação nos programas escolares e ao fato de ser um exemplo para seus colegas estudantes por meio de um forte caráter espiritual e moral. Aquela jovem a invejava e queria que ela fracassasse. Foi uma oposição e, porque minha irmã tinha Deus, ele lutou onde ela não podia lutar por si mesma. Existem pessoas assim em escritórios, organizações, escolas e até mesmo em bairros. Elas vão usar você, elas vão acusar você de estar muito envolvido, muito ativo, muito legal, muito honesto, muito gentil e muito abençoado. Veja, tudo isso são marcas da graça de Deus em você. Ao ter o Espírito de Deus, você será produtivo, útil, gentil e honesto.
Você defenderá a verdade com intrepidez. Você não aceitará nada além do que Deus planejou e do que está de acordo com a sua palavra. O que você deve fazer quando a oposição aumenta? Jesus respondeu em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A oposição surgirá, mas não desista. Não tenha medo. Não entre em pânico. Em vez disso, confie em Deus. Celebre a sua posição em Cristo, pois é uma posição de vitória. A Bíblia diz que você deve considerar como motivo de grande alegria quando surgirem os desafios, pois Deus usará isso para criar um testemunho maior para você. O Pai vive em você. Ele é maior do que aquela ameaça no seu escritório ou em casa. Ele é maior do que qualquer oposição que você enfrentará. Não tema. Não entre em pânico. Leve a oposição diante de Deus em oração. Peça ao Senhor para assumir o controle. Responda às suas opiniões negativas com amor e alegria. Quando a vida pressionar você, deixe o amor fluir. Deixe a fé fluir. Deixe a força fluir. E deixe Deus fluir. Em todas as coisas, querido Filho de Deus, você é mais que vencedor. Caminhe em sua vitória, meu amigo e minha amiga. Deus está do seu lado. Você não vai perder essa luta. Você sabia que, embora o diabo esteja destruindo a vida de muitas pessoas hoje, ele tem seus limites e tem medo de alguns tipos de pessoas? Por alguns tipos de pessoas, quero dizer, cristãos. Muitas pessoas não conhecem realmente o diabo, exceto pela forma como a mídia o retrata. Satanás, Lúcifer ou o diabo não é um ser todo-poderoso. Ele não está no mesmo nível de Deus e não é maior do que ninguém na família de Deus. Sim, você ouviu isso direito. Quando ele foi expulso do céu, não foi Deus que se envolveu na batalha, e sim um anjo. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando ele for trancado fora da terra por 1000 anos, não será o próprio Deus quem fará isso. Será necessário apenas um anjo. Veja Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Veja, em toda a Bíblia nunca nos é dito para temermos o diabo ou sermos cautelosos com o seu poder. Deus nunca nos disse que o adversário era poderoso, mas ele disse que o adversário é astuto, ladrão e mentiroso. Na verdade, ele conseguiu convencer muitas pessoas de que é poderoso usando a seguinte estratégia. Qual a melhor maneira de começar a derrotar seu oponente do que primeiro dar a ele uma falsa impressão do quão poderoso você é? Se conseguir injetar medo em seu oponente, você enfraquecerá suas defesas. Eles viriam para a batalha já mentalmente derrotados com base no que você contou ou mostrou sobre si mesmo, mesmo que nada disso seja verdade. Tudo construído sobre nada além das mentiras que você deseja que eles acreditem que são verdadeiras. Jesus chamou o diabo de mentiroso e pai de todos os mentirosos. Ele também chamou-o de ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. A primeira vez que ele foi mencionado em Gênesis, podemos vê-lo demonstrando essa desonestidade. Com as suas mentiras, ele roubou a autoridade da humanidade na terra e fez com que o homem se autodestruísse. Você percebe que quando a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está tentando criar uma imagem para nós. Não é que o diabo seja um leão que ruge, mas sim que ele age como um. Quando o leão ruge, ele enfraquece sua presa e qualquer outra pessoa que possa ouvi-la. Isso permite que o leão use o elemento do medo para paralisar sua presa antes de ir atrás dela. A presa pode ser mais rápida e ainda mais habilidosa que o leão.
Ela pode até ser maior, mas se o leão conseguir paralisá-la através do medo, o almoço do leão já estará garantido. Da mesma forma, o diabo sabe que foi despojado de seu poder e, por isso, introduziu a estratégia do leão que ruge. O que resulta na derrota e na escravidão de muitos não é tanto o poder do inimigo, mas os seus rugidos, as suas mentiras e os seus truques. Se você cair nas mentiras ou nas armadilhas dele, você dará a ele poder sobre sua vida. No entanto, o diabo sabe o que temos. Ele sabe do poder que carregamos ainda melhor do que muitos de nós sabemos. Ele sabe exatamente quem somos, mesmo quando nós mesmos não temos consciência do que somos capazes. Então, quem são aquelas pessoas que o diabo teme? Por que ele tem medo delas e o que ele mais teme nelas? O diabo teme o verdadeiro Filho de Deus, o cristão, que tem consciência. Consciência do quê? O diabo teme aqueles que têm consciência da sua identidade em Cristo, que sabem o que a palavra de Deus diz sobre eles e sobre o diabo. O diabo tem mais medo que as pessoas saibam a verdade. Por isso não é de admirar que Jesus tenha dito: "Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando as pessoas conhecem a verdade, elas quebram as correntes que as prendem ao controle de Satanás. Me lembro de ter ouvido falar de um experimento realizado com 2 grupos de pessoas. Um grupo era formado por indivíduos saudáveis e o segundo grupo era formado por pessoas que tinham alguma doença. Os médicos disseram ao primeiro grupo de pessoas saudáveis que elas tinham uma doença terminal e que iriam morrer, e depois as colocaram em observação. Depois disseram ao segundo grupo de doentes que estavam completamente livres de doenças e que podiam comer o que quisessem, e também os colocaram em observação. Curiosamente, o grupo de pessoas doentes começou a ficar saudável e com boa aparência. A saúde daquelas pessoas melhorou. Já o grupo, o de pessoas saudáveis, começou a perder peso, a parecer doente e a adoecer verdadeiramente uma a uma. Esses 2 grupos internalizaram e acreditaram que as palavras dos médicos eram definitivas, independentemente de como se sentiam. No momento em que alguém em quem confiavam dissesse que algo estava bem ou não, aquilo determinou seus destinos. Este é o maior truque do diabo: fazer os cristãos acreditarem que não são quem Deus diz que são e fazer dos cristãos seus escravos, introduzindo uma vida falsa através do engano. Seu maior medo é que no momento em que souberem da verdade, eles se libertem. E é por isso que ele se esforça tanto para manter as pessoas na ignorância ou nas meias verdades. Enquanto não souber ou conhecer apenas uma versão errada da verdade, você ainda estará preso ao diabo. Um dos motivos pelos quais você recebe um alerta do seu banco quando faz um depósito ou quando o dinheiro é retirado de sua conta não é apenas por questões de segurança, mas também para manter você ciente. Não há como gastar dinheiro que não se sabe que tem. Se você estivesse com fome e perdesse acesso ao seu internet banking, mesmo que alguém fizesse um Pix de R$1 milhão para a sua conta, o fato de você não ter consciência dessa quantia disponível te manteria na mesma situação daquela pessoa que não tem nenhum centavo. Por quê? Porque você não sabe o que entrou ou saiu da sua conta. Esta é a principal razão pela qual o apóstolo Paulo sempre orou para que os cristãos soubessem tudo o que lhes pertence no Senhor. Eu encorajo você a frequentemente orar como Paulo. Essa oração detém um grande poder. Um exemplo é encontrado em Efésios capítulo 1, versículos 17 ao 21. E peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes, seres espirituais bons ou maus, cujo poder se manifesta no universo. Ele tem um nome que está acima de todos os nomes das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Uma das maiores demonstrações do poder de Deus foi a ressurreição de Jesus. Ali a morte, a sepultura e toda a estrutura do domínio de Satanás
foram derrubados para os filhos de Deus. E na oração de Paulo, ele orou para que os cristãos pudessem saber que este poder está disponível para nós. A razão pela qual Satanás continua tendo uma grande influência em sua vida é porque você ainda não chegou ao conhecimento de quem Deus diz que você é. Você é a morada de Deus, o redimido do Senhor. Você já foi perdoado, salvo, curado, abençoado e recebeu a vida eterna no momento em que entregou sua vida a Jesus por meio da fé nele. O diabo teme um cristão que conhece e abraçou esse conhecimento como verdade. Você sabe o que Deus diz sobre você? Como você conhece e anda em suas palavras? Passando o seu tempo lendo a Bíblia, a palavra de Deus, lendo livros inspirados na Bíblia, escritos por ministros e autores sólidos, ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus e confiando no Espírito Santo para obter sabedoria para aumentar o seu conhecimento da palavra. E, acima de tudo, tenha certeza de praticar o que você lê. O que mais o diabo teme? Ele teme o cristão que anda na realidade do conhecimento que possui através da fé em Jesus. Conhecimento é algo poderoso, mas seu verdadeiro poder só pode ser visto quando usado corretamente. E quais são algumas das maneiras pelas quais o conhecimento da palavra de Deus pode ser usado por um cristão? Os cristãos usam a palavra de Deus em oração. Orações baseadas em palavras são orações poderosas, e um cristão que ora pela palavra com fé e no poderoso nome de Jesus tem uma força poderosa a ser reconhecida. O diabo teme esse tipo de cristão que ora. Saiba que nem toda oração será apoiada por Deus. Há muitas pessoas orando hoje que sabem pouco ou nada sobre o que estão pedindo e nem sobre aquele a quem estão pedindo. Alguns estão até orando por medo ao invés de orarem com fé. Essas orações carecem de precisão e, portanto, carecem de poder. Contudo, a oração que tem poder é a oração com fé na palavra de Deus e a oração do cristão que anda na justiça de Cristo. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você entende agora por que o diabo não quer que você ore com frequência? Você entende agora por que ele prefere que você se distraia com outras coisas, ou trabalhe duro e busque suas próprias soluções, em vez de passar o tempo com Deus em busca de sabedoria, graça e força para ter sucesso? Ele sabe que suas orações têm poder para detê-lo e quebrar o controle que ele exerce sobre a sua vida. Os cristãos usam a palavra de Deus na confissão. Isso é diferente da oração. Veja, muitas pessoas podem orar com a palavra, mas depois de se levantarem do local de oração, vão e dizem o oposto do que acabaram de orar. Isso irá neutralizar completamente o efeito da sua oração. A Bíblia nos diz que nossas palavras são poderosas e possuem o poder da morte e da vida. Então, cada vez que você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, essa situação ouve a voz de Deus e responde a essas palavras. Não deixe o diabo te enganar. A palavra de Deus funciona, e a palavra de Deus na boca de um cristão é uma arma poderosa contra o diabo. Por último, o diabo tem medo do cristão que anda na justiça de Cristo. Não banalize essa verdade, meu amigo e minha amiga. O pecado dá ao diabo uma posição segura na vida de qualquer filho de Deus que brinque com ele. Veja, o pecado é do diabo, e qualquer um que peca se coloca debaixo do seu poder. O diabo sabe que quando você se apega a uma vida de pecado, suas orações serão prejudicadas e você terá dificuldade para andar com Deus. Ele teme o cristão que se mantém puro da corrupção deste mundo. Ele sabe que não pode acusá-los nem escravizá-los. É por isso que o diabo continua fazendo tudo o que pode para manipular os cristãos para que pequem ou permaneçam no pecado. Enquanto não estiver andando em obediência à palavra de Deus, você dará ao diabo um grande dia em sua vida. Querido cristão, não ceda às suas tentações, elas são uma cilada. Mas se você permanecer em Cristo e repreender o diabo com base na autoridade de Jesus, a Bíblia diz que ele fugirá de você. Ele não pode fazer de outra forma. Essa é a sua herança como cristão. Você tem o poder de Deus te dando apoio e, por causa disso, você não está no mesmo nível do diabo. Em Cristo você foi elevado e está sentado com Deus num lugar celestial, assim como todas as coisas estão debaixo dos seus pés, incluindo o diabo e seus demônios. Vamos agora orar como Paulo orou. Pai, oramos que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e discernimento para que possamos te conhecer melhor.
Oramos para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, para que possamos conhecer a esperança para a qual o Senhor nos chamou, as riquezas da tua herança gloriosa em teu povo santo e teu poder incomparavelmente grande para nós que cremos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você já teve uma amizade ruim que o deixou inseguro e emocionalmente esgotado? Lembro de quando eu era adolescente. Passei pela mesma coisa. Tinha acabado de terminar uma amizade com alguém que passou de um colega de classe divertido e agradável para um mal-humorado e realmente tóxico amigo. Na época, pensei que sabia melhor do que meus amigos mais próximos que me alertaram sobre essa pessoa. Descartei todos os alertas e aceitei o convite para me tornar como Tom e Jerry, mas logo percebi que estava em uma amizade ruim que estava me esgotando emocionalmente. Depois de terminar a amizade, eu fiquei surpreso ao me pegar me criticando por não ter me conhecido melhor e feito escolhas melhores em minhas amizades. Eu me sentia perdido e sozinho, tentando resolver as coisas sozinho, até que um dia vi uma Bíblia de bolso no criado mudo da minha mãe. Gosto muito da resposta em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede tudo o que você faz. Ao reler esse versículo e outros semelhantes, senti uma sensação de conforto e paz ao perceber que Deus se preocupa com o meu bem-estar emocional. Veja, Deus quer que guardemos nossos corações porque isso afeta tudo o que fazemos. Afeta como tratamos os outros, como nos percebemos e como abordamos a vida no geral. Na verdade, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Este versículo nos lembra que nosso coração pode nos desviar se não formos cuidadosos. É por isso que é importante guardar nossos corações e nos cercar de pessoas que nos elevem e nos encorajem em nossa caminhada com Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, lembre-se de que vocês são filhos de Deus e que Deus se importa com o seu bem-estar emocional. Se você se encontra em uma amizade ou um relacionamento ruim, não tenha medo de se afastar e guardar o seu coração. Busque a orientação de Deus e cerque-se de pessoas que irão encorajá-lo em sua caminhada com Cristo. E lembre-se sempre, você é um filho de Deus. Você é amado e querido pelo Deus Altíssimo que o criou com um propósito. Portanto, guarde seu coração e ande no caminho que Deus colocou diante de você. Escolher os amigos certos não é ser mau ou hostil. Trata-se de guardar seu coração e seguir a vontade de Deus. Trata-se de cercar-se com pessoas que irão encorajá-lo e elevá-lo em vez de derrubá-lo. Em livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você está lutando com uma amizade tóxica ou se sentindo esgotado emocionalmente, lembre-se que você é filho de Deus e Ele se preocupa com o seu bem-estar. Reserve um tempo para avaliar as pessoas em sua vida e certifique-se de que elas estejam alinhadas com seus valores e crenças. Como a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe a palavra de Deus renovar a sua mente e guiá-lo para relacionamentos saudáveis e edificantes. Como filhos de Deus, é essencial que sejamos diligentes sobre quem deixamos entrar em nosso círculo íntimo. Então, quem são as pessoas ruins das quais precisamos estar atentos? São aquelas que vivem moralmente erradas, ativamente más, perversas ou injustas. Essas são os tipos de pessoas que precisamos ter cuidado ao deixar entrar em nossas vidas, pois podem nos levar para o caminho errado. Mas e os amigos leais? Provérbios capítulo 17, versículo 17, nos diz que em todo o tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Um amigo leal é alguém confiável em suas palavras e ações. São eles que vão nos encorajar até a linha de chegada e ter nossos melhores interesses em mente. Um amigo leal nem sempre vai concordar conosco, mas eles estarão dispostos a ter aquelas conversas difíceis conosco quando ninguém mais teria. Eles não têm medo de nos dizer o que precisamos ouvir, mesmo que não seja o que queremos ouvir. Eles ficarão ao nosso lado, mesmo quando as coisas ficarem difíceis e estivermos passando por momentos ruins. Portanto, como filhos de Deus, é essencial nos aproximarmos de pessoas que compartilham nossos valores e crenças.
Precisamos ter cuidado com quem deixamos entrar em nosso círculo íntimo e ter certeza de que são eles que vão nos levantar e nos ajudar a crescer. Lembre-se de que somos filhos de Deus e devemos nos esforçar para nos cercar de pessoas que nos ajudarão a cumprir nosso propósito e ter uma vida melhor. Se você quer manter amigos leais, você também tem que ser leal. Uma via de mão dupla. E assim como em nossos relacionamentos pessoais, nossa fé e salvação requer lealdade e cuidado. Agora, todos sabemos que devemos compartilhar o amor de Deus com os incrédulos. Isso é fato. Mas e sobre seguir seus conselhos ou orientações? A Bíblia deixa claro que isso não é aconselhável. Andar sob o conselho dos ímpios pode colocar nossa fé e salvação em risco. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Precisamos ter cuidado com quem estamos andando, em que caminho estamos pisando e onde estamos sentados. Quando me tornei cristão, lutei para encontrar meu propósito. Eu não sabia o que deveria fazer, e isso me incomodava mais do que qualquer outra coisa. Mas então percebi que estava buscando a aprovação do homem. E é aí que está o problema. Não podemos buscar a aprovação do mundo e esperar encontrar nosso verdadeiro propósito em Cristo. Em vez disso, precisamos buscar sua orientação e andar de acordo com aqueles ao nosso redor que compartilham o objetivo comum de combater o bom combate da fé. É preciso atenção às pessoas com as quais nos cercamos e garantir que elas nos levantem em vez de derrubar. Será que as pessoas ao nosso redor estão nos encorajando em momentos de fraqueza ou lançando dúvidas sobre nossa fé em nosso caminho? Então, amigos, vamos nos certificar de que estamos sendo leais a Deus e uns aos outros. Vamos andar de acordo com aqueles ao nosso redor que compartilham nossa fé e propósito. E vamos guardar e nutrir nossa salvação, que é o que temos de mais precioso. Como a Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 3, Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Vamos concordar em andar com Deus e uns com os outros, e vamos ver aonde Ele vai nos levar nesta incrível jornada de fé. Como filhos de Deus, somos chamados a viver uma vida que agrada a Ele, e parte disso envolve escolher a companhia certa para manter. Precisamos de pessoas em nossas vidas que nos desafiem a orar mais, a estudar mais a palavra de Deus. É fácil ser enganado pela ideia de que precisamos passar tempo com pessoas que não andam com Deus para compartilhar o Evangelho com elas. Precisamos amar e ministrar aqueles que não conhecem Jesus, mas devemos ter cuidado para não cair sob sua influência. É essencial proteger nossa fé e salvação, nos cercando de pessoas que nos elevam e nos apontam para Cristo. Assim como as más companhias podem nos desviar do caminho, as boas podem nos manter no caminho. Precisamos de amigos que nos afiam, nos desafiam e encorajam a crescer em nossa relação com Deus. Se você se deparar com pessoas que têm uma história de horror semelhante envolvendo alguém, mas nenhuma delas se conhece, pode ser sinal de Deus dizendo para você evitar essa pessoa. O pior tipo de pessoa geralmente ganha reputação por suas más ações, assim como todos sabiam quem era Paulo antes de ser salvo por Jesus. À medida que avançamos em nossas vidas, conheceremos pessoas diferentes ao longo do caminho. Algumas serão fáceis de conviver, enquanto outras podem representar um desafio à nossa fé. É importante lembrar que somos chamados para pregar o Evangelho, mas também devemos fazê-lo com cautela. Veja bem, nem todos que encontramos terão os mesmos valores e crenças que nós. Alguns podem até ter um relatório ruim de muitas pessoas, e se não houver evidência de mudança, como a que vimos com Paulo, então é um bom sinal de que Deus quer que evitemos essa pessoa. Mas não me entenda mal, ainda devemos pregar o Evangelho a todos, mesmo aqueles que representam um desafio. Mas devemos fazer isso com amor e cuidado com nossa própria fé e salvação. Precisamos proteger nossa fé o tempo todo para que nós mesmos não nos desanimemos. E não esqueçamos as palavras de Jesus Cristo, que nos amou assim como somos. Ele nos mostrou bondade, misericórdia e compaixão e nos deu os mandamentos de amar a nosso próximo como amamos a nós mesmos. O perdão também é uma grande parte de nossa fé e devemos nos esforçar para perdoar rapidamente e imitar Jesus Cristo. Amargura e falta de perdão são emoções inseparáveis, por isso é importante aprender a perdoar e deixar isso para trás. Se não perdoarmos os pecados dos outros, nosso Pai não perdoará nossos pecados. Devemos ser pessoas cheias do amor de Deus em nossos corações e acabar com discussões e divisões. Você já pegou alguém mentindo de uma forma que você nunca poderia ter imaginado? Nesse caso, pode ser sinal que Deus está alertando você para evitar essa pessoa. Claro, devemos sempre dar a alguém o benefício da dúvida se ela confessar seu erro, mas é muito pior quando alguém planeja nunca contar a verdade e você acaba descobrindo. Lembre-se,
Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes, Ele expõe as mentiras de alguém para nós de forma que nunca poderíamos ter planejado. É importante orar por discernimento e confiar no plano de Deus para nossas vidas. Portanto, sejamos pessoas de discernimento e encorajemos uns aos outros na fé. Lembre-se, as armas serão formadas contra nós, mas elas não prosperarão. Somos filhos de Deus e nada pode mudar isso.